Olá, bom dia. Não sei que horas que vocês estão assistindo. Eu vou começar a fazer lives curtas, continuar, né? Ver se eu consigo manter uma rotina. Eu já comecei a fazer isso no YouTube, agora eu tô fazendo isso no Instagram e no TikTok. E parece que o TikTok ele tem um alcance melhor, então vou tentar fazer isso. O livro é esse aqui. Mídia de Serviço Social, Questão Social, do Jefferson Lee e da Mione Apolinário. Ele é um livro de 2009, ele não é um livro tão antigo, tá? E trata de questões muito importantes para quem é da área social, para quem é área de humanas em geral, ciências sociais aplicadas, tá? E assim, essas leituras curtas vão durar cerca de 50 minutos, 1 hora. Então, para quem está estudando concurso, para quem quer fazer alguma pós-graduação, tentar um mestrado, um doutorado, ou está estudando, né, só quer se aprimorar e para melhorar a sua prática. São algumas dicas, né, de cursos e de livros que eu vou dar aqui. Ao longo do tempo eu vou aprimorando isso. Então, hoje a leitura do texto é da Diane Figueiredo Arraes, é sobre cultura midiática e serviço social, uma convivência necessária. Ela começa assim: discorrer hoje sobre o fazer profissional dos cientistas e trabalhadores sociais, em especial do assistente social, implica situá-lo no contexto das transformações tecnológicas da informação. Ao mesmo tempo, analisar os paradigmas impostos midiaticamente que permeiam o pensar e agir desses profissionais na contemporaneidade. A partir das exigências acopladas a esse cenário sociocultural, acredita-se que os assistentes sociais poderão potencializar suas competências e atribuições e vir progressivamente a fazer o uso da denominação de agentes socializadores de informação. Esse trabalho visa analisar o que o processo de interlocução do serviço social com a cultura midiática pode, assentado numa perspectiva interdisciplinar, possibilitar e promover em termos de aceleração de modificações no perfil da categoria profissional. A ideia é buscar traçar um paralelo entre o exercício da profissão do assistente social e as possibilidades de uso por esse profissional das diferentes mídias sociais. Não se pode ignorar, porém, que a análise das transformações tecnológicas e culturais propiciadas pela comunicação, pelos meios de comunicação de massa, consiste sempre em um desafio, porque técnicas que agilizam e aperfeiçoam a transmissão de informações e notícias estão em constante desenvolvimento e também não se estabelecem de modo definitivo da sociedade. Não se pretende, portanto, chegar a nenhuma conclusão cabal a respeito de como os profissionais do serviço social devem interagir midiaticamente, mas sim propiciar a abertura de caminhos na construção de um olhar interessado desses sujeitos quanto às diversas possibilidades e impactados causados pelos meios de comunicação. Almeja-se contribuir de alguma forma para a alteração da realidade de profissionais que se esquivam de dar um recurso midiático e tecnológico, consequentemente de assumir um papel mais propositivo e atuante no processo educacional e informativo em um país de múltiplas necessidades sociais como o Brasil. Cabe ressaltar que a reflexão teórica que ora se apresenta deve interessar indubitavelmente aos assistentes sociais, assim como também a todos os estudiosos e intelectuais comprometidos com a construção de uma visão crítica, porém também mais fecunda acerca da produção e veiculação de informações. Tecnologia, informação e engenharia de consenso. Riscos políticos. A necessidade de transmitir imagens está associada aos homens desde a primitiva e ainda hoje, porém sem encontrados impressões e desenhos que fazem referência ao modo de vida daquela época. Muito posteriormente, com a introdução de novas tecnologias,
Foi inventada já no século XIX a fotografia, o que possibilitou registrar as imagens de um modo mais fidedigno. Nessa cadeia de transformação tecnológica, podemos considerar o cinema como um artifício de dar movimento às imagens, possibilitando uma melhor representação da realidade. É claro que a televisão é herdeira do cinema no que tange ao aspecto de reprodução audiovisual. Contudo, pela possibilidade de estar inserida nos lares, tornou-se um poderoso meio não só de reprodução de imagens, mas também de difusão, informações e compartilhamento de hábitos e costumes. No Brasil, o surgimento da TV deve ser analisado na esteira das profundas transformações ocorridas no país desde a década de 30, quando chega o ciclo hegemônico de uma economia baseada na agroexportação de café, e começam a ser implantadas as bases de uma economia urbano-industrial. A partir das mudanças estruturais, intensificam-se o desenvolvimento industrial e a modernização das cidades. Nos anos 50, tinha-se assim um país com uma elevada elevação de serviços no setor terciário da economia. Considera-se então inaugurada em setembro de 1950 no Brasil a primeira estação brasileira de televisão. Esse fato ocasionou sem dúvida uma série de transformações na indústria cultural, gerando com o passar dos anos uma crise nos outros veículos de comunicação, como o jornal impresso, o rádio e o cinema, obrigando seus produtos a repensarem o conteúdo e formato desses meios. No seio dessa história do processo das transformações tecnológicas, da informação ganha destaque com a televisão, a criação dos jornais e telejornais, a critério informativo vale apontar o surgimento do primeiro telejornal chamado Imagens do Dia, qual foi ao ar em setembro de 1950. Ainda percorrendo o processo evolutivo das transformações em questão, ilustra-se que o avanço do jornalismo televisivo e o surgimento da internet na segunda metade dos anos 90 revolucionaram principalmente a configuração dos jornais impressos, conforme é explicitado no Jornal Nacional, no Instituto de Memórias Globo, em 2004. Antes cabia ao jornalismo impresso a missão de noticiar em primeira mão o acontecimento dos fatos. Depois passou a ser da televisão, em edição especial com pequenas inserções na programação normal. Hoje esse papel é, antes de tudo, no jornalismo eletrônico, e aos jornais e à TV restou prioritariamente a análise e interpretação do que é noticiado. Há, porém, forte imbricação entre os três meios, posto que a internet e o jornalismo impresso são também bastante pautados pela TV. Com relação ao jornalismo eletrônico, é um fator importante a ser considerado. Está na apreciação do modismo atual quanto às transmissões de informações ao vivo. Estar no lugar onde os fatos ocorrem e acompanhar o desenrolar dos acontecimentos no momento exato são aspectos que conferem maior veracidade às transformações jornalísticas. A obrigatoriedade de transmissão de informações ao vivo é um fator importante para a construção da credibilidade do jornal. As imagens e discursos irão construir a notícia como irrefutáveis provas da verdade. A própria definição da palavra televisão, ver à distância, revela, de certo modo, as restrições contidas no termo, ou seja, o telespectador pode acompanhar a notícia longe do acontecimento, desde que este esteja sendo transmitido em tempo real. Desse modo, há a unicidade de tempo, sem haver necessariamente a unicidade do lugar. A maneira como o telejornal apresenta uma série de dados e fatos jornalísticos, porém,
pode, porém, dar origem a um certo processo de alienação do telespectador. Um dos recursos utilizados pelo jornalismo televisivo que pode produzir tal efeito consiste na própria formatação do programa. O telejornal apresenta-se como um clipe eletrônico das notícias diárias, exibidas numa sequência rápida e dinâmica, em que valorizam as imagens, os fatos, adquirem o formato estanque das manchetes. Essa ligação essencial do telejornalismo à ação é, entretanto, ocultada pelo formato e configuração dos telejornais. Desse modo, os produtos, programas, informações, novelas, uma criação, montagem ou seleção dos produtores da TV aparecem a um telespectador desatento ou indiferente, dotados de independência e objetividade. O manuseio de tal processo pode mesmo disseminar uma série de perigos políticos, conforme afirma. Aí é um trecho do Bourdieu. Os perigos políticos inerentes ao uso originário da televisão devem-se ao fato de que a imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos literários chamam de efeito do real. Ela pode fazer e ver e fazer crer no que faz ver. Esse poder de evocação tem efeitos de mobilização. Ela pode fazer existir ideias ou representações, mas também grupos. As variedades, os incidentes ou os acidentes cotidianos podem estar carregados de implicações políticas, éticas, etc., capazes de desencadear sentimentos fortes, frequentemente negativos, como o racismo, a xenofobia, o medo, ódio do estrangeiro, e a simples narração, o fato de relatar como repórter, implica sempre uma construção social da realidade, capaz de exercer efeitos sociais de mobilização ou desmobilização. Bourdieu, 1997, página 28. O telespectador vê uma imagem que, através da interferência do discurso do repórter, pode ganhar contornos distintos. Por isso, é importante analisar o conjunto de ideias que estão por trás do processo de construção do fato e a interpretação que os repórteres fazem dessa construção. A construção de notícias é, dentre outros, desse mesmo espírito, segundo Bourdieu, baseada muitas vezes numa busca pelo sensacional e pelo espetacular. Aí ele continua, o Bourdieu. Os jornalistas, a grosso modo, interessam-se pelo excepcional, eles se interessam pelo que rompe com o ordinário, pelo que não é cotidiano. Daí o lugar que confere ao extraordinário. Isto é, todas as notícias previstas pelas expectativas ordinárias, incêndios, inundações, assassinatos, variedades. A maneira como essas notícias chegam, seu formato e velocidade, acabam por disseminar a despolitização dos fatos. E essa lógica de jornalismo invoca, segundo Bourdieu, as expectativas do público para justificar uma espécie de simplificação da notícia, pois o medo de entediar o telespectador leva a conduzir sua prática em detrimento do debate coletivo. Os acontecimentos são transmitidos através de textos elaborados cautelosamente para parecer uma fala espontânea, pouco planejada, acompanhada pelos gestos dos apresentadores e repórteres que tentam demonstrar naturalidade durante a transmissão dos acontecimentos. Mas por trás do comportamento padronizado da equipe de reportagem funciona no limite, para Bourdieu, um mecanismo eficiente e complexo de controle social, que tenta assegurar a conformidade das condutas dos telespectadores perante os modelos e opiniões por eles produzidos e apresentados. A construção de tal conformidade é nomeada por Arbex 2001 como engenharia do consenso.
e através da exposição de fatos variados e pouco aprofundados. Arbex 2001, agora a descrição dele. O maior problema para o pensamento crítico é tornar visível não apenas o oculto, censurado ou ausente, como o texto ou a imagem, mas o que as tecnologias da informação se tornam aparentemente visível por um processo de exposição extrema, que fingindo tudo mostrar, de fato nada revela. A engenharia do consenso opera com armas muito mais sutis e eficazes do que a censura bruta. Sua matéria-prima são como os próprios preconceitos e convicções. Arbex 2001, página 205. Importa ressaltar que no contexto de aceleração do processo de produção de informações, qualquer estudioso que se dispõe a assumir uma postura crítica deve necessariamente manter a consciência de que, paradoxalmente, a informação, num contexto de disputa de forças sociais e visões de mundo diferentes, é ela própria portadora de preconceitos. Na verdade, trata-se de percepções mobilizadas por essa engenharia, fomentada, dentre outros, pela necessidade do mercado e, portanto, produtora da disseminação do senso comum e da cultura contemporânea. Bom, agora ele entra na temática assistentes sociais como geradores de socialização de informações. Eu vou fechar esse vídeo para não ficar muito longo e vou subir e daqui a pouco eu retorno.